Imagine-se sendo conduzido por uma jornada fascinante através das histórias bíblicas, onde cada passagem, cada versículo ganha vida diante de seus olhos. Neste vídeo, nosso objetivo é levar você a entender a história da Bíblia de uma maneira completa e envolvente. Desde os primórdios com Adão e Eva até os últimos dias dos discípulos de Jesus, cada ensinamento bíblico será desvendado com clareza e profundidade. Este não é apenas mais um vídeo sobre a Bíblia, mas uma experiência transformadora que promete iluminar sua compreensão e fortalecer sua fé. Se inscreva no canal, deixe seu like e prepare-se para embarcar nesta jornada única e reveladora. Para embasar nossa jornada pelas histórias bíblicas, recorremos ao aclamado livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Este livro é uma verdadeira joia, repleta de ensinamentos bíblicos que oferecem uma visão abrangente e detalhada da história da Bíblia. Hernandes Dias Lopes nos guia com maestria através dos eventos e personagens que moldaram a fé cristã, proporcionando uma compreensão profunda e enriquecedora. Com suas palavras, cada passagem bíblica se torna mais clara, mais viva, ajudando-nos a absorver melhor os ensinamentos divinos. Abra seu coração e permita que os ensinamentos bíblicos iluminem seu caminho. A Bíblia, com suas histórias ricas e profundas, tem o poder de transformar vidas, de trazer paz e entendimento. Deixe de lado suas dúvidas e receios e mergulhe nesta jornada com uma mente aberta. Este vídeo foi criado para ajudá-lo a compreender a história da Bíblia de uma forma que você nunca viu antes. Se você sempre achou difícil entender as Escrituras, este é o momento de mudar isso. Acredite, ao final deste vídeo, você verá a Bíblia com novos olhos e sentirá uma conexão mais forte com sua fé. No princípio, havia apenas a imensidão do vazio, e Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu criar. Do nada, Ele trouxe à existência os céus e a terra, e com um toque divino, moldou as montanhas, os mares e tudo o que conhecemos. E então, em um gesto de amor supremo, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, dando vida a Adão. A história da Bíblia começa com este ato magnífico de criação, revelando um Deus que é eterno e criador de todas as coisas. Adão, o primeiro homem, foi colocado no Jardim do Éden, um paraíso terrestre repleto de beleza e abundância. Deus não parou por aí. Percebendo a solidão de Adão, criou Eva, a primeira mulher, para ser sua companheira. Juntos eles representavam a perfeição e a inocência, vivendo em harmonia com Deus e a natureza. As histórias bíblicas nos mostram que, desde o início, fomos criados para viver em comunhão, refletindo a glória do nosso Criador. Esses primeiros momentos da história da Bíblia são repletos de significados profundos. A criação de Adão e Eva não foi apenas o começo da humanidade, mas também o início de uma relação íntima entre Deus e seu povo. Cada detalhe dessa narrativa nos convida a reconhecer a grandiosidade e o amor de Deus, nos lembrando de que somos parte de um plano divino que começou há milênios. E assim, a Bíblia nos guia em nossa jornada de fé e compreensão. A história da Bíblia segue com um evento crucial: a queda do homem. No Jardim do Éden, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, até que foram tentados pela serpente astuta. Cederam à tentação e comeram do fruto proibido, desobedecendo ao único mandamento de Deus. Este ato de desobediência marcou o início do pecado no mundo, trazendo uma ruptura na comunhão entre Deus e a humanidade. As histórias bíblicas nos ensinam que o pecado tem consequências profundas e duradouras. As consequências desse pecado original foram imediatas e severas. Adão e Eva foram expulsos do Éden, condenados a enfrentar o trabalho árduo e as dores da vida. A terra, antes um paraíso, tornou-se um lugar de desafios e sofrimentos. A história da Bíblia nos mostra que a desobediência trouxe não apenas dor física, mas também a separação espiritual de Deus. Esse distanciamento é um tema recorrente nos ensinamentos bíblicos, lembrando-nos da necessidade constante de buscar a reconciliação com o Criador. Porém, mesmo na queda, há uma promessa de redenção. Deus, em sua misericórdia, não abandonou a humanidade.
As histórias bíblicas são repletas de momentos em que Deus estende sua mão para guiar seu povo de volta ao caminho certo. A queda de Adão e Eva é uma lembrança do quanto precisamos de Deus e de sua graça. E assim, seguimos adiante, conhecendo mais da história da Bíblia, que continua a nos ensinar e a inspirar. Após a expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva deram início à primeira família da história da Bíblia. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que se tornaram figuras centrais em um dos primeiros dramas humanos. Caim, consumido pela inveja e raiva, cometeu o primeiro homicídio ao matar seu irmão, Abel. Este ato de violência marcou a entrada do pecado de maneira ainda mais profunda na humanidade, destacando a gravidade das escolhas humanas e suas consequências. Mas a história da Bíblia não para na tragédia de Caim e Abel. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, de cuja linhagem surgiu uma descendência que buscava viver em retidão diante de Deus. Através de Sete, vemos a persistência da esperança e da fé, mesmo em tempos de escuridão. Os ensinamentos bíblicos ressaltam que, apesar do pecado, sempre há aqueles que procuram manter-se firmes na busca por Deus e sua justiça. Essa linhagem nos lembra que é possível escolher o caminho da retidão. Contudo, a humanidade continuou a se corromper. À medida que a terra se enchia de pessoas, também se enchia de maldade e violência. As histórias bíblicas mostram que, com o tempo, o coração humano se afastou cada vez mais de Deus, resultando em uma sociedade marcada pela depravação total. Este período da história da Bíblia é um alerta sobre os perigos de nos afastarmos dos ensinamentos divinos e a necessidade constante de buscar a redenção. Noé, um homem justo em meio a um mundo corrompido, foi escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Em um tempo em que a maldade predominava, Noé se destacou por sua fé e obediência. Deus, ao ver a depravação da humanidade, decidiu purificar a terra através de um dilúvio. Contudo, ele providenciou uma maneira de salvar Noé, sua família e uma representação de todas as criaturas vivas. A construção da arca é uma das histórias bíblicas mais emblemáticas, demonstrando a importância da fidelidade e da perseverança. O dilúvio, com suas águas avassaladoras, cobriu toda a terra, extinguindo toda forma de vida que não estivesse na arca. Por 40 dias e 40 noites, Noé e sua família permaneceram na arca, confiando na proteção divina. Quando as águas finalmente recuaram, a arca repousou sobre o Monte Ararat, marcando o início de um novo capítulo na história da Bíblia. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocando o arco-íris como símbolo dessa promessa eterna. Após o dilúvio, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, repovoaram a terra, dando origem a diversas nações. Cada um dos filhos de Noé tornou-se o ancestral de diferentes povos, espalhando-se por toda a terra. As histórias bíblicas deste período revelam a diversidade e a complexidade da humanidade, enquanto continuam a enfatizar a importância da obediência e da fé. A história da Bíblia segue, mostrando-nos como Deus guia e molda o destino do seu povo. A história da Bíblia nos apresenta Abraão, um homem chamado por Deus para deixar sua terra e seguir rumo a um destino desconhecido. Abraão, em obediência, deixou Ur dos Caldeus e tornou-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação, e nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, com seu exemplo de fé e obediência, se torna uma figura central nos ensinamentos bíblicos, mostrando que a confiança em Deus é recompensada com promessas grandiosas. Isaac, filho da promessa, nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Casou-se com Rebeca e, após 20 anos de espera, Deus abençoou o casal com gêmeos, Esaú e Jacó. Essa narrativa, rica em detalhes, mostra a continuidade das promessas de Deus através das gerações. Jacó, que mais tarde foi renomeado Israel, tornou-se pai dos 12 filhos que dariam origem às 12 tribos de Israel. As histórias bíblicas de Isaac e Jacó nos lembram que a fé e a paciência são recompensadas de maneiras surpreendentes. A história da Bíblia continua com Jacó e seus 12 filhos, que se mudaram para o Egito devido à fome em Canaã. José, um dos filhos de Jacó, tornou-se uma figura poderosa no Egito.
garantindo a sobrevivência de sua família durante tempos difíceis. Esta parte das histórias bíblicas enfatiza a providência divina, mostrando que, mesmo em meio às adversidades, Deus cuida de seu povo. A migração para o Egito preparou o cenário para os eventos futuros, onde a nação de Israel continuaria a crescer e a cumprir o plano de Deus. A história da Bíblia avança com Moisés, um líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Após anos de opressão, Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés, que com coragem e fé confrontou o faraó. Através de milagres e pragas poderosas, Deus demonstrou seu poder, culminando na dramática travessia do Mar Vermelho. As histórias bíblicas deste evento são repletas de ensinamentos sobre a libertação e a fidelidade divina, encorajando-nos a confiar em Deus mesmo nas situações mais desesperadoras. Após a libertação, os israelitas iniciaram uma longa peregrinação pelo deserto, um período marcado por desafios e provas de fé. Sob a liderança de Moisés, eles receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai, que se tornaram a base dos ensinamentos bíblicos e da moralidade judaico-cristã. Durante 40 anos, o povo de Israel vagou pelo deserto, enfrentando dificuldades e aprendendo a confiar em Deus para suprir suas necessidades diárias. Este período é uma poderosa lição sobre perseverança e dependência divina. A liderança de Moisés passou para Josué, que guiou os israelitas na conquista da Terra Prometida. As histórias bíblicas narram as batalhas e vitórias que permitiram ao povo de Israel estabelecer-se em Canaã. Josué, com fé inabalável, liderou a tomada de Jericó e outras cidades, sempre confiando na orientação de Deus. A conquista da Terra Prometida simboliza o cumprimento das promessas divinas e nos lembra que, com fé e obediência, podemos alcançar os objetivos que Deus tem para nós. O período dos juízes na história da Bíblia é marcado por uma série de altos e baixos espirituais e sociais. Após a morte de Josué, o povo de Israel entrou em um ciclo de desobediência, sofrimento e libertação. A falta de um líder central levou à instabilidade e à opressão pelos inimigos vizinhos. Neste contexto, Deus levantou juízes para guiar e libertar o povo. As histórias bíblicas deste período são uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca abandona seu povo. Entre os juízes mais notáveis, encontramos Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Gideão, inicialmente um homem de pouca fé, foi chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas. Com apenas 300 homens, ele derrotou um exército inimigo imenso, mostrando que a vitória vem de Deus, não dos números. Jefté, apesar de suas origens humildes, conduziu Israel à vitória sobre os amonitas com grande coragem. E Sansão, conhecido por sua força prodigiosa, lutou contra os filisteus, ainda que sua vida tenha sido marcada por falhas pessoais. Samuel, o último juiz, foi uma figura de transição crucial entre o período dos juízes e a monarquia. Ele não só liderou Israel espiritualmente, mas também ungiu os primeiros reis, Saul e Davi. As histórias bíblicas de Samuel destacam sua fidelidade e integridade, servindo como um exemplo de liderança piedosa. Este período conturbado nos ensina sobre a necessidade de liderança espiritual e a importância de manter a fé em Deus, mesmo quando enfrentamos tempos de incerteza e desafio. Com a demanda do povo por um rei, Deus concedeu a Israel sua primeira monarquia, começando com o rei Saul. Escolhido por sua aparência e porte, Saul iniciou seu reinado com humildade e coragem, mas logo sucumbiu ao orgulho e à desobediência. As histórias bíblicas sobre Saul mostram como o poder pode corromper e afastar alguém da vontade de Deus. Seu reinado terminou em tragédia, abrindo caminho para o próximo rei, Davi, que seria um dos mais importantes personagens na história da Bíblia. Davi, o pastor de ovelhas que derrotou Golias, subiu ao trono como um homem segundo o coração de Deus. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, expansão territorial e uma profunda devoção a Deus. Davi compôs muitos dos salmos que continuam a inspirar e consolar até hoje. No entanto, sua vida também foi marcada por graves pecados e arrependimentos.
demonstrando que mesmo os grandes líderes são falíveis. Após sua morte, seu filho Salomão assumiu o trono, conhecido por sua sabedoria e pela construção do Templo de Jerusalém. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em duas partes: o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Esta divisão levou a conflitos internos e externos, com ambos os reinos muitas vezes afastando-se dos ensinamentos bíblicos e caindo na idolatria. Os reis do norte foram frequentemente descritos como maus, enquanto em Judá havia uma mistura de reis bons e maus. As histórias bíblicas dessa época destacam as consequências da desobediência a Deus e a necessidade de arrependimento e retorno à fé. No Reino do Norte, Deus levantou profetas como Amós, Oséias, Miqueias, Elias e Eliseu para denunciar a injustiça e a idolatria. Amós e Oséias clamaram contra a opressão dos pobres e a infidelidade espiritual de Israel. Elias e Eliseu realizaram milagres impressionantes e confrontaram poderosos reis e falsos profetas, chamando o povo de volta à fidelidade a Deus. As histórias bíblicas destes profetas são cheias de coragem e devoção, mostrando que Deus sempre envia mensageiros para guiar e corrigir seu povo. No Reino do Sul, Judá, Isaías, Joel, Miqueias, Sofonias e Jeremias foram vozes poderosas que clamaram por arrependimento e reforma. Isaías profetizou sobre o Messias e a restauração futura de Israel. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, advertiu sobre a destruição iminente de Jerusalém devido ao pecado do povo, mas também trouxe esperança de um novo pacto. Os ensinamentos bíblicos desses profetas são uma mistura de advertência e esperança, enfatizando que Deus é justo, mas também misericordioso. O cativeiro babilônico foi uma consequência direta da desobediência de Israel e Judá. Jerusalém foi destruída e muitos foram levados ao exílio na Babilônia. No entanto, Deus não abandonou o seu povo. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, os exilados retornaram para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. As histórias bíblicas deste período destacam a fidelidade de Deus em restaurar seu povo, mostrando que, mesmo após a disciplina, há sempre uma oportunidade para a redenção e o renascimento. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período de silêncio profético, mas a história da Bíblia continuou a se desdobrar através dos eventos históricos. Durante este tempo, o domínio grego, iniciado por Alexandre o Grande, espalhou a cultura helênica por todo o Oriente Médio. Esta influência trouxe mudanças significativas nas sociedades judaicas, incluindo a disseminação da língua grega, que facilitou a futura tradução da Bíblia para o grego, conhecida como Septuaginta. Os ensinamentos bíblicos e as tradições judaicas começaram a se misturar com a filosofia grega, criando um cenário complexo e dinâmico. Após a morte de Alexandre, seus generais dividiram o império, e a Terra Santa passou por uma série de domínios, incluindo os Ptolomeus e os Seleucidas. Esta era de domínio estrangeiro culminou com a resistência judaica liderada pelos Macabeus, resultando na breve independência do reino Asmoneu. No entanto, a conquista romana sob o general Pompeu trouxe uma nova era de controle. A história da Bíblia nos mostra que, mesmo em tempos de opressão e mudança, a fé e a identidade do povo de Deus permaneceram firmes. Com a ascensão do Império Romano, Herodes, o Grande, foi nomeado rei da Judéia. Embora conhecido por suas grandes construções, como a expansão do Templo de Jerusalém, Herodes governou com mão de ferro e paranoia, inclusive mandando matar membros de sua própria família. Este período, marcado por tensões políticas e sociais, preparou o cenário para a chegada do Messias. As histórias bíblicas nos mostram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus estava orquestrando os eventos para cumprir seus propósitos. No início do Novo Testamento, a história da Bíblia nos apresenta o nascimento de Jesus, um evento que mudou para sempre o curso da humanidade. Nascido em Belém, em circunstâncias humildes, Jesus foi reconhecido desde o princípio como o Salvador prometido. Pastores e sábios vieram adorá-lo, guiados por sinais divinos. Este nascimento extraordinário não só cumpre as profecias do Antigo Testamento,
mas também inaugura uma nova era de esperança e redenção para todos. As histórias bíblicas sobre o nascimento de Jesus nos mostram que Deus opera de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Este momento, marcado pela descida do Espírito Santo e pela voz de Deus afirmando Jesus como seu Filho amado, simboliza o início de uma missão sagrada. Logo após, Jesus foi conduzido ao deserto, onde enfrentou e venceu as tentações do diabo. Este período de provação reforça sua pureza e determinação. Os ensinamentos bíblicos deste episódio nos encorajam a resistir às tentações com fé e a confiar no plano de Deus para nossas vidas. Durante seu ministério, Jesus percorreu diversas regiões, pregando sobre o reino de Deus, realizando milagres e formando seus 12 apóstolos. Ele curou enfermos, expulsou demônios, alimentou multidões e até ressuscitou mortos. As histórias bíblicas de seus milagres demonstram seu poder divino e compaixão incomparável. Ao chamar os apóstolos, Jesus iniciou a formação de líderes que continuariam sua obra após sua ascensão. Seu ministério, repleto de amor e sabedoria, transforma vidas e oferece um modelo eterno de fé e serviço. A história da Bíblia atinge seu clímax com a paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Após 3 anos de ministério, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, consciente do sofrimento que o aguardava. Traído por um de seus próprios discípulos, ele foi preso, julgado injustamente e condenado à morte por crucificação. Na cruz, Jesus carregou o peso dos pecados da humanidade, demonstrando um amor incondicional e sacrificial. Suas últimas palavras, "Está consumado", ecoam através dos tempos, simbolizando a conclusão de sua missão redentora. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo emprestado, selado e guardado por soldados romanos. Porém, a história da Bíblia nos reserva um evento extraordinário: a ressurreição. No terceiro dia, a pedra foi removida e Jesus ressurgiu dos mortos, derrotando a morte e oferecendo a vida eterna a todos que nele creem. Este momento de triunfo não só valida todos os ensinamentos bíblicos anteriores, mas também inaugura uma nova era de esperança e renovação. A ressurreição é o fundamento da fé cristã, assegurando que a morte não é o fim. Aparecendo primeiro a Maria Madalena e depois a seus discípulos, Jesus provou que estava vivo e em poder. Suas aparições reafirmaram sua divindade e deram coragem aos seus seguidores para espalhar sua mensagem ao mundo. A ressurreição não é apenas uma história de vitória pessoal, mas um convite à transformação para todos nós. Assim, a história da Bíblia nos mostra que, em Jesus, encontramos o caminho para a vida verdadeira e a promessa de uma nova criação. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, dando-lhes instruções e preparando-os para a missão que viria. Ele os exortou a serem suas testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas até os confins da terra. Jesus prometeu o Espírito Santo como um consolador e guia, capacitando-os para a obra que os aguardava. Estes momentos finais com Jesus foram carregados de significado, estabelecendo a base para o crescimento da igreja e a propagação dos ensinamentos bíblicos. As histórias bíblicas deste período destacam a importância da preparação e do envio. A ascensão de Jesus ao céu foi um evento poderoso e significativo, marcando o fim de seu ministério terrestre e o início de uma nova era para seus seguidores. Enquanto subia, os discípulos olhavam para o céu, maravilhados, até que 2 anjos apareceram e os encorajaram a esperar a promessa do Espírito Santo. A ascensão não apenas confirmou a divindade de Jesus, mas também assegurou aos discípulos que ele continuaria a guiá-los e a interceder por eles. A história da Bíblia nos lembra que, mesmo quando não podemos ver, Jesus está sempre presente e ativo. No dia de Pentecostes, conforme prometido, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos, enchendo-os de poder e coragem. Línguas de fogo pousaram sobre eles, e eles começaram a falar em várias línguas, atraindo uma multidão curiosa. Pedro, cheio do Espírito, levantou-se e pregou com ousadia, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas naquele dia.
Este evento marcou o nascimento da Igreja Cristã e o início de um movimento que mudaria o mundo. As histórias bíblicas do Pentecostes nos mostram o poder transformador do Espírito Santo e a importância da comunidade e da missão. A história da Bíblia continua com a expansão da igreja primitiva, um movimento dinâmico que se espalhou rapidamente a partir de Jerusalém. Os Atos dos Apóstolos narram a vida dos primeiros cristãos, sua dedicação à oração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Este período inicial foi marcado por sinais e maravilhas, atraindo muitos à fé cristã. Pedro, João e outros líderes corajosamente proclamaram a mensagem de Jesus, mesmo diante da perseguição. As histórias bíblicas deste tempo mostram a força e a unidade da igreja nascente. Paulo, inicialmente um perseguidor dos cristãos, teve um encontro transformador com Jesus no caminho para Damasco. Convertido, ele se tornou um dos maiores missionários da história da Bíblia. Paulo realizou várias viagens missionárias, estabelecendo igrejas em lugares como Filipos, Corinto, Éfeso e Roma. Ele escreveu cartas às igrejas, fornecendo orientação e encorajamento, muitas das quais são parte integrante do Novo Testamento. As histórias bíblicas de Paulo inspiram a perseverança na fé e a dedicação à missão de espalhar o Evangelho. As viagens missionárias de Paulo não foram isentas de desafios. Ele enfrentou oposição, prisões e naufrágios, mas sua fé permaneceu inabalável. Junto com companheiros como Barnabé, Silas e Timóteo, Paulo formou comunidades de fé que continuaram a crescer e a florescer. As histórias bíblicas das viagens de Paulo nos mostram que a obra de Deus avança, mesmo em meio às adversidades. A expansão da igreja primitiva nos ensina sobre a importância do evangelismo, da construção de comunidades e da confiança na providência divina. As epístolas ou cartas, escritas por Paulo às igrejas e líderes, são uma parte vital da história da Bíblia. Elas oferecem ensinamentos bíblicos profundos e práticos sobre a vida cristã, teologia e ética. Paulo escreveu cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e a líderes individuais como Timóteo, Tito e Filemão. Cada carta aborda questões específicas das comunidades a que foram destinadas, mas todas compartilham o propósito de edificar, corrigir e encorajar os cristãos. As histórias bíblicas contidas nessas epístolas nos ensinam a viver de acordo com os preceitos de Deus em todas as circunstâncias. Além das cartas de Paulo, o Novo Testamento inclui outras epístolas gerais, escritas por apóstolos como Tiago, Pedro, João e Judas. A carta de Tiago é conhecida por seu enfoque prático na fé e nas obras, desafiando os crentes a viverem uma vida que reflita sua fé. As cartas de Pedro oferecem encorajamento em tempos de perseguição e instruções sobre como viver de forma piedosa. As cartas de João, repletas de amor e verdade, abordam temas como a comunhão com Deus e o amor ao próximo. Judas, por sua vez, adverte contra falsos mestres e exorta a perseverança na fé. Estas epístolas são fundamentais para o entendimento dos ensinamentos bíblicos e da doutrina cristã. Elas formam um guia para a vida cristã, oferecendo sabedoria e conselho divino. As histórias bíblicas reveladas através dessas cartas mostram que, apesar dos desafios e adversidades, a fé cristã é resiliente e baseada no amor, na verdade e na esperança. As epístolas continuam a inspirar e orientar os crentes, mantendo vivos os ensinamentos dos apóstolos e fortalecendo a comunidade cristã. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, é uma visão profética que revela o triunfo final de Cristo sobre as forças do mal. Este livro escatológico, repleto de símbolos e imagens poderosas, oferece um vislumbre do fim dos tempos e da renovação de toda a criação. As histórias bíblicas do Apocalipse descrevem uma série de eventos cósmicos e terrestres que culminam na vitória definitiva de Deus. É um chamado à esperança e à perseverança, assegurando aos crentes que, apesar das tribulações, o reino de Deus prevalecerá. Nas visões de João, vemos a luta entre o bem e o mal,
representada por figuras como o cordeiro, a besta e o dragão. O Apocalipse detalha os julgamentos de Deus sobre o mundo, a queda da Babilônia e a batalha final do Armagedon. No entanto, o coração da mensagem é a promessa da Nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo em paz eterna. Os ensinamentos bíblicos deste livro nos desafiam a manter a fé e a pureza em um mundo cheio de adversidades e tentações. O Apocalipse termina com uma visão gloriosa do futuro, a restauração completa da criação e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Cristo, o Alfa e o Ômega, reina soberano, e toda lágrima é enxugada dos olhos de seu povo. As histórias bíblicas do Apocalipse nos asseguram que o mal não terá a palavra final. Em vez disso, Deus trará redenção e renovação, cumprindo todas as suas promessas. Esta visão escatológica oferece consolo e esperança, lembrando-nos de que, no fim, o amor e a justiça de Deus prevalecerão. A história da Bíblia é uma jornada incrível de fé, redenção e esperança. E agora, você tem a oportunidade de fazer parte dessa história. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, este é o momento perfeito. Abra seu coração e permita que os ensinamentos bíblicos transformem sua vida. Jesus está pronto para perdoar seus pecados, oferecer-lhe uma nova vida e guiar seus passos. Basta uma simples oração de arrependimento e fé para iniciar essa maravilhosa caminhada com Ele. Que a paz e o amor de Deus estejam com você. Ao explorar mais sobre a história da Bíblia, lembre-se de que cada página, cada versículo, é um convite para aprofundar sua relação com o Criador. Se você foi tocado por este conteúdo e deseja continuar aprendendo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de ensinamentos bíblicos e histórias inspiradoras. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual.